Olá, estamos aqui novamente dando sequência ao nosso curso de Introdução à Mecânica Quântica. Lembrando que esse curso é para aquelas pessoas mais exigentes do ponto de vista das ciências exatas, aqueles que querem compreender a mecânica quântica e a ponte com a espiritualidade, mas com conceitos mais matemáticos profundos, entendendo todo o conceito matemático que está por trás. É claro que depois a gente vai fazer essa ponte, tá? Essa ponte entre a espiritualidade e a física quântica. Mas nós estamos fazendo uma abordagem matemática mais profunda, ok? Então, para quem quer uma outra abordagem, tem já aquele meu curso de física quântica e espiritualidade, que está à venda em nosso site, com 21 DVDs, com 21 palestras, e um curso completo, que aí fica mais uma abordagem sem muita matemática, mais simples, para as pessoas poderem acompanhar. Mas a proposta desse nosso trabalho foi pedida por muitos dos meus alunos, de muitos dos meus ouvintes, para que a gente fizesse uma coisa mais profunda, porque muita gente não sabe a física quântica e não sabe também o quanto que ela é complexa em termos matemáticos. Então a gente está tentando, de uma forma bastante simplificada, ensinar vocês a recordar, quem é das ciências exatas, a compreender os mecanismos da física quântica mais avançada, ok? Então vamos lá. Hoje, nós já vimos na primeira aula a função de onda, ok? Nós vamos a partir de agora entender aonde que entra essa função de onda na física quântica, ok? E como ela vai ser usada por nós para entender a mecânica quântica mais profunda. Mas antes, hoje nós vamos dar uma introdução sobre as leis de Newton e como Newton conseguiu definir alguns parâmetros para a construção da sua mecânica clássica. Então vamos lá. Vamos tentar entender o conceito de massa, né? Então, na verdade, o que define a matéria, né? Praticamente o que é matéria, o que não é matéria. O que é uma partícula com massa e uma partícula sem massa? Por exemplo, o fóton não tem massa, né? E nós vamos tentar entender o que é essa massa que Newton definiu, que até hoje ela é muito esquisita, muito estranha. E é esse ponto fundamental sobre o conceito de massa que eu vou desenvolver uma teoria mais moderna, vou fazer um conceito novo de massa para a gente desenvolver as teorias da espiritualidade em função da física quântica, ok? Então vamos lá. Isaac Newton, em seus experimentos, em seus primeiros experimentos, ele começou a fazer uma coisa mais ou menos assim, tá? Ele tinha uma superfície, ok? Aonde ele colocava um determinado corpo, ok? E ele aplicava a esse corpo uma certa força F conhecida, uma força que ele conhecia, ele podia medir o valor dessa força, ok? Aí, ele percebeu, ele começou a fazer esse seguinte gráfico aqui, ó, de seus experimentos. Então ele colocou aqui o eixo XY, no caso, no eixo, né? Ele colocou a aceleração aqui e no eixo Y a força aplicada, ok? Então veja bem, o que ele fez? Ele fez uma tabelinha em primeiro plano desse tipo aqui, que todo físico experimental faz isso, tá? Ele colocou a força aplicada e cada vez que ele aplicava uma força, né? Vamos supor, ele aplicava uma força de 10 newtons, ele obtinha uma aceleração naquele gráfico, lá, o módulo da aceleração, né? Vamos supor que ele obtinha uma aceleração de 2. Aí ele dobrava a força, né? E ele percebia que ele tinha uma aceleração 4. Se ele dobrava de novo, a aceleração ia dobrando, ia tendo uma relação linear. Então, quando ele foi fazer o gráfico, né, da aceleração em função da força aplicada, este gráfico se tornou linear. Ok? Uma reta. E todos nós lá no ginásio, no colégio, nós aprendemos, né? Procura focar bem a imagem aqui, viu? Não fica em mim.
ah, nós percebemos que quando nós pegamos uma função simples assim, y igual a vezes x, né? Nós tínhamos uma reta, uma função linear, ok? Onde, neste caso aqui, nós temos um ângulo formado pelo gráfico da força. Então, essa força aqui, na verdade, Newton percebeu que ela era, né, uma constante vezes a aceleração. É isso que ele chegou à conclusão. Que a relação da força, a chamada segunda lei de Newton, ela é uma relação direta entre a força e a aceleração adquirida. E esse K, nós sabemos que esse K é chamado de coeficiente angular. Coeficiente angular da reta obtida. E esse K costuma ser, né, a tangente do ângulo θ. Aí, o que Isaac Newton fez? Quando ele mudou o corpo, mudou as dimensões do corpo, mudou o tipo de corpo, ele percebeu que esse ângulo variava. Ok? Então, ele percebeu que este K aqui deveria ser alguma coisa, alguma propriedade do corpo em questão. Perfeito? Então, Isaac Newton então pegou esta constante K e batizou essa constante K com o nome de massa do corpo. No caso, massa inercial do corpo, que tinha a ver com as relações da sua teoria sobre inércia, chamados os 3 princípios da física, que nós vamos tentar discutir aqui já já. Então, a primeira condição importante para se entender é a ideia de massa e a relação entre força e aceleração. Então, a base da mecânica newtoniana, para a gente poder entender o que é mecânica quântica. Se a gente não entender o que é mecânica newtoniana, a gente não vai entender o que é mecânica quântica. Certo? Então, por isso a gente está fazendo essa pequena revisão sobre as ideias de Isaac Newton com relação à mecânica clássica. Então, Isaac Newton, na sua formulação mais geral, ele desenvolveu alguns conceitos, né, que poderiam dar a ideia de descrever a estrutura de um sistema físico. Então ele criou vários conceitos. O primeiro conceito foi a massa, certo? No entanto, o conceito, né, de velocidade, o conceito de tempo, essas grandezas já eram estudadas por Galileu Galilei, por outros físicos, porque Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna. Por quê? Porque ele foi o primeiro cientista na história a utilizar a linguagem matemática a conceitos físicos. Ok? Por isso ele é chamado o pai da ciência moderna. Você vê hoje se a gente não descrever com matemática qualquer coisa, a física não aceita, ninguém aceita, né? Ou seja, então a matemática é a linguagem oficial da ciência moderna. Então qualquer ideia física necessita hoje atualmente ser descrita por uma linguagem matemática. Ok? Então, é claro que lá atrás o conceito de velocidade já existia, que era a variação do espaço em relação ao tempo, né, a velocidade média, e também o conceito de aceleração média já existia também, né, que era a variação da velocidade em relação ao tempo. Galileu Galilei, para descrever os movimentos, ele criou várias equações, não é verdade? As equações de movimento de Galileu. A primeira dele é do movimento retilíneo e uniforme, que todos nós conhecemos, que é S igual, ou seja, S é igual a S0 mais
VT. O movimento uniforme tem a característica da velocidade ser constante. E do movimento, né, variado também, ou uniformemente variado, né, o MOVE, como a gente chama. E foi exatamente a equação de queda livre que ele estudou muito, né? Quando ele subia lá na torre, jogava os corpos para medir a aceleração, medir a velocidade, e ele acabou construindo a famosa equação com uma aceleração, que é o espaço igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado, aquela equação que vai ao segundo grau, todo mundo conhece, ok? Muito bem. Então, essas coisas, essas ideias já eram conhecidas. Por exemplo, Galileu descreveu muito bem o movimento. Descreveu bem a somatória dos vetores velocidade, a ideia de velocidade e tudo mais. Mas ninguém sabia o que é que causava este movimento. O que causa o movimento? Né? Então, na verdade, Isaac Newton começou a estudar isso. Ele ampliou os conhecimentos de Galileu, dando fundamentos físicos para um sistema. Por exemplo, eu tenho um corpo que está em movimento. O que causa esse movimento? Então, Isaac Newton percebeu que o que causa o movimento é uma força. Então, a causa do movimento era uma força. Eu precisava fazer uma força para colocar um corpo em movimento. Então veja bem, se eu tenho um corpo que ele está numa superfície, né? E ele está lá paradinho, está em repouso, parado, para que ele possa adquirir movimento, eu preciso fazer uma força. Eu preciso empurrar ele, alguém precisa fazer essa força. Então esse é o primeiro conceito. O que está por trás do movimento é uma força. Por isso que ele vai lá fazer as experiências, né, com força para conseguir chegar naquela segunda lei dele, que F é igual a ma. Ok? Muito bem. Mas o que causa força? A gente começa cada vez com aquela pergunta, né? Anterior. Então, Isaac Newton percebe o seguinte: o que gera força deve ser alguma coisa, né? Por exemplo, eu para ser um homem forte, eu preciso comer. Eu preciso ter, o conceito clássico, até antigo era, eu preciso ter energia, eu como para ter energia. Se eu não tiver energia, eu não posso fazer força, né? E quanto mais energia um cara tem, maior a força que ele pode fazer. Então, existia associada a ideia de que uma certa fonte de energia gerava a força, e essa força, então, gerava o movimento. Que essas questões são questões muito básicas da antiguidade, lá da physis grega, né? Lá da Grécia Antiga, onde os pensadores percebiam que tudo está em movimento no universo, sabe? A Terra está em movimento, o ar, o vento, tudo está em movimento, nada está estático no universo, ok? E uma das ideias principais é tentar entender o que causa esse movimento. E uma das coisas mais complexas na época de Newton, Galileu, do começo da chamada ciência moderna, era entender ou dois fenômenos. Por que a Lua gira em torno da Terra e não para nunca? O que causa esse movimento e o que faz com que esse movimento se perpetue eternamente, praticamente? Vocês estão me entendendo? Então essas questões eram muito difíceis de ser respondidas. Então, Isaac Newton, principalmente, o que intrigava era o movimento planetário. Ele não conseguia entender, né, por que a Lua não caía na Terra, certo? Se todos os corpos caem na Terra, né? Mas a Lua girava ao redor da Terra, a Terra girava em torno do Sol praticamente ad perpetuum, né? Ou seja, há milhões e bilhões de anos que a coisa está funcionando e a coisa não muda. Então, ele queria entender esse movimento, ele queria entender essa estrutura mecânica do universo, essa mecânica do cosmos. E, em função disso, ele vai construir as suas leis fundamentais para entender
a causa do movimento, o que causa o movimento e entender todas as variáveis relativas ao movimento. Então, primeiro ele começa a estudar os planetas, ele vai construir equações para tentar demonstrar as leis de Kepler, né? Demonstrar a lei da gravitação, que existe uma força central nos planetas, nos corpos que atrai uns aos outros, essa coisa toda. Mas para isso, Isaac Newton teve que inventar uma matemática nova, gente. Para fazer as demonstrações e construir toda essa física, ele teve que construir conceitos novos, totalmente novos, e também uma matemática nova, avançada, para poder descrever tudo aquilo que ele desejava para desenvolver as suas teorias. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá, vamos pegar essas ideias. Isaac Newton construiu ou elaborou uma grandeza nova na física. Ele criou a ideia da quantidade de movimento. A quantidade de movimento, ele simplesmente postulou que seria a grandeza P. Um vetor, vetorial, que seria a massa vezes a velocidade deste corpo. Ok? Presta atenção, esse é o postulado dele. Aí ele criou uma matemática mais sofisticada, né? Que ele criou uma coisa chamada cálculo diferencial e integral. Para desenvolver os conceitos fundamentais da sua ideia. Ok? Então veja bem, eu tenho um corpo, a ideia é a seguinte, eu tenho lá um corpo em movimento. Vamos pegar aqui. Então eu tenho aqui no espaço corpinho com a massa m e uma certa velocidade v no espaço. Ok? Vamos pegar ele livre de forças, livre de outras coisas, fazer ele andando livre assim, a uma certa velocidade. Então, como a nossa ideia era descobrir o que é que causa esse movimento dessa partícula aqui, né? E ele percebeu o seguinte, que existiam três coisas. Nós tínhamos primeiro que desvendar a energia provocava era uma força e essa força provocava então o movimento. Ok? Então, ele vai precisar criar uma ideia para derivar esta e essas ideias. Então, o que ele fez? Ele pegou, primeira coisa, ele pegou essa grandeza aqui, ó, P igual a M vezes V, e criou o chamado cálculo integral. Ele integrou isso aqui. Quando ele integra essa função P, que na verdade é uma integral em função do tempo, porque a velocidade é em função do tempo, é igual a massa, que é uma constante no caso, ela não é variável, que deriva V em função, integra V em função do tempo. Então todos vocês sabem que esta integral, ela vai levar ao conceito de energia cinética do corpo, que todo mundo sabe que quando você integra uma função, essa função aqui, né, vai dar meio de mv ao quadrado. A fórmula clássica da energia cinética. Você vê que ele criou esses dois conceitos. Você vai ver que na mecânica quântica a gente vai ter que desvendar essas duas coisas, né? Nós vamos ter que pegar a partir da energia, fazer as derivadas. E você percebeu, quando eu tenho energia, se eu derivo a energia, eu caio no momento. Então agora é o seguinte, desta mesma conceito de quantidade de movimento, o cálculo diferencial. Então ele simplesmente fez esse diferencial aqui, ó. Ele fez o diferencial de P, né, em relação ao tempo, porque P é uma função do tempo, é igual a massa vezes a derivada da velocidade em função do tempo.
essa derivada da velocidade em função do tempo, isso aqui, dp, dt, ele chamou de força. E a derivada da velocidade com relação ao tempo, nós sabemos que é a aceleração. Então isso já, matematicamente, de uma forma mais sofisticada, ele demonstrava a sua segunda lei de Newton a partir da criação de um conceito de momento, onde ele integrava o momento e ele tinha, então, a energia cinética. E, derivando o momento, nós teríamos a força. Então, na verdade, nós podemos pensar assim. Prestem atenção no titio Lalá, para não ficarem confusos. Tá? Então, se eu tenho a energia, eu derivando da energia, eu chego na ideia de momento, P, e eu chego na ideia de força, que está associada à aceleração. Ok? Então, veja bem, então ele percebeu assim, se eu derivo a energia em relação ao tempo, eu vou ter um momento. Ok? Se eu derivo o momento com relação ao tempo, eu tenho a força. Tá? Então, veja bem, na verdade, você pode dizer, quando eu derivo uma coisa duas vezes, eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso escrever. Quando eu coloco essa conotação, esse doisinho aqui em cima da derivada, é só para dizer que eu estou derivando duas vezes. Ok? Vocês se lembram lá dos primeiros anos de faculdade, né? Cálculo 1, lá, cálculo 2, na faculdade de engenharia, pessoal das exatas. É claro que o pessoal da área de humanas não aprende essas coisas, ele nem sabe o que é cálculo, né? Cálculo 1, cálculo 2, os cálculos diferencial, cálculo integral, essa coisa toda. Tá? Então, basicamente, o que nós temos é essa elaboração de Isaac Newton. Mas ele é que inventa, ele que cria essa matemática sofisticada de cálculo diferencial integral. Ok? Claro que há uma discussão que tem outros, né, que na época também desenvolveram essa matemática, mas o que o Newton aplicou, como ele fez, é uma coisa inédita e a gente considera, né, um dos grandes feitos da ciência, o que Isaac Newton fez, a elaboração do cálculo diferencial integral para demonstrar matematicamente as suas ideias. Ok? Então vamos continuar ainda nesse ponto aqui. Então veja bem, nós sabemos que quando eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y. Quando eu tenho uma partícula, né, ou tenho um objeto, o carro, no caso um carro aqui, ó, está exatamente aqui nessa posição, tá? E ele está em movimento com uma certa velocidade, e a massa desse corpo é uma massa m, nós podemos escrever as chamadas equações de movimento para esse corpo, que Galileu desenvolveu brilhantemente. E o que é uma equação de movimento? Né? No caso de um movimento uniformemente acelerado, eu vou usar esse movimento uniformemente acelerado, tá? Variado, quer dizer, não acelerado, que é o chamado move, que tem a função x é igual a x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado. A famosa equação horária de Galileu. Vamos supor que tem um corpo cuja aceleração é uma constante e ele está obedecendo essa função aqui. Ok? É igual aquela S, S0, mas no lugar de S, S0 eu coloquei o x, porque é a coordenada x que eu estou tentando representar aqui. Não se esqueçam que essa posição inicial que eu começo a marcar é o x0. Ok? E a velocidade também que ele vai partir, se ele vai partir daqui em θ igual a zero, eu tenho o v0, a velocidade inicial.
E claro, o movimento é variável, a velocidade está variando com o tempo. Então, para os físicos da época, aí a gente vai fazer relação já com a mecânica quântica. Para os físicos da época, esta equação de movimento, ela descreve todas as características do movimento, ou seja, vai descrever aonde esse carro vai estar em qualquer tempo. Se eu quiser saber aonde esse carro, que posição do eixo X esse carro vai estar depois de 5 segundos, depois de 10 minutos, depois de 1 hora, o sistema vai dar, a equação dá essa informação. Vocês vão ver que vai ficar mais complicado quando no lugar desse carro quer colocar um elétron. Tá? Essa equação aqui, ela não funciona para o caso de elétrons, para o caso do microcosmos. Exatamente pelo fato do elétron não ser uma partícula sólida, rígida, como nesse caso aqui. Não se esqueça da dualidade partícula-onda, o que a gente vai discutir. Entendeu? Então, você vai ver que é muito difícil eu encontrar com precisão essa coordenada x que eu quero aqui, ó. Aonde o objeto está, no caso do átomo, no caso do elétron, num sistema atômico, ou até elétron livre, tá? Então, nós vamos ter dificuldades, nós não podemos usar mais essa equação, ok? Então, eu só vou colocar uma ideia para você que é interessante, ó. Esta equação é a equação de movimento. No caso do elétron, nós vamos entender que quem descreve o movimento do elétron é aquela função de onda que a gente aprendeu lá, que é aquela fórmula chata, sofisticada lá, aquela psi, né, de x e de t. Então, na verdade, vamos tentar entender aqui. Os físicos, o Isaac Newton, depois ele fala, se eu derivo esta equação aqui, se eu faço a derivada dessa função primária aqui, dessa função horária, eu faço assim, ó dx dt. Né? Se eu derivo isso aqui, vocês aprenderam no colégio, uma constante derivando a zero. Né? E quando eu derivo apenas uma variável, eu tenho V0. Né? Mas, no caso aqui, eu tenho, baixa esse 2 para cá, né? Eu tenho A vezes T, a menos 2, lá vai dar T. Então, eu tenho só A vezes T. Concorda? Então, eu tenho essa derivada. Agora, os físicos também, então eu tenho a equação de velocidade. E agora eu vou ter que ter a equação da aceleração também para saber a força do sistema. Então, é só acrescentar a massa depois. Então, na verdade, é que você faz assim, ó. Você faz assim, ó, derivada segunda de x em relação ao tempo, a segunda derivada do tempo, eu vou derivar essa equação aqui. Então, aqui, quando eu derivo essa equação aqui em relação ao tempo novamente, vai dar zero, porque não tem nenhum x aqui. Então, é zero, né? Mas, aqui eu tenho um t só, 1 menos 1 vai dar 1. Então, vem para cá, só sobra o a, né? Então, nós podemos dizer que derivada segunda de x em relação ao tempo é a aceleração. Nesse caso aqui, é o a só. Então, eu quero que vocês entendam que quando eu tenho uma equação de movimento como esta, de um corpo se movimentando em relação do eixo x, onde eu vou conhecer todos os parâmetros deste corpo, né? Eu conhecendo a velocidade, eu conheço a energia cinética naquele ponto, eu conhecendo as condições iniciais, eu posso obter a evolução do sistema ao longo do tempo. Então, eu preciso sempre ter esses três parâmetros, essas três equações, a derivada em função do tempo, a primeira derivada e a segunda derivada, que vai me dar a aceleração, que multiplicando pela massa eu tenho a força do sistema. Ok? Então, é basicamente isso. Vocês vão ver que eu vou ter que usar esse conceito lá na mecânica quântica, na ideia de ondas, para a gente poder, então, desenvolver os conceitos fundamentais da mecânica quântica. Então, vocês entenderam? Tá? É muito simples, isso são coisas que vocês aprenderam na faculdade, né? Vocês, no primeiro, segundo ano de engenharia, vocês estavam discutindo e aprendendo essas chamadas derivadas. Perfeito? Então é isso. Continuando então, pessoal, vamos falar agora do início da física quântica. Ok? Então, em 1900,
O físico Max Planck, ok? Ele introduziu um estudo da radiação eletromagnética emitida e absorvida por corpos aquecidos. No caso, eles utilizavam a ideia de um corpo perfeito, cuja taxa de absorção e emissão de energia era sempre a mesma, e esse corpo é chamado na física, o corpo ideal, é chamado de corpo negro. Ok? É claro que na realidade, na natureza, isso não existe, sempre tem problemas. Mas isso é o chamado corpo ideal para estudo. Então, o que acontece? Ele tinha um corpinho lá, que à medida que ele aquecia esse corpo, que é uma vela, chama de uma vela, só para você entender, ele esquentava esse corpo, começava a esquentar, aquecer, ele percebia que esse corpo emitia aquela chamada radiação térmica, né? Vocês já até viram quando você tem assim um ferro elétrico, você se aproxima dele, está quente no ar, né? Como que aquele calor sai do ferro e chega até você? Aquilo é uma radiação. E essa é uma radiação eletromagnética num certo comprimento de onda, numa certa frequência. Então, ele foi estudar como que esta energia era emitida por esse corpo e também absorvida. Então, ele percebeu que a energia que era emitida por este corpo era diretamente proporcional a uma certa constante, mas diretamente proporcional à frequência da radiação eletromagnética emitida. E ele percebeu uma coisa muito interessante. Ele percebeu que a emissão desta energia, presta atenção, ó, a partir que esse corpo emitia, é como se ele emitisse em pequenos pacotes, ele emitia assim, impulsos de energia. Mas a partir do momento que esse pacote era emitido, ela virava uma onda eletromagnética e se espalhava no espaço. Perfeito? Então eu tenho o corpo, a partir do momento que ele emite, ela emitia em quantidades definidas. Aí é o início da física quântica, por causa, você vê, a energia de um sistema. Você se lembra lá no Isaac Newton que a primeira coisa que eu preciso saber é a energia do sistema? Aí derivando duas vezes, eu tenho todas as formulações de um sistema que eu quero, que eu preciso para descrever um sistema físico. Então, a energia do sistema é sempre uma coisa muito importante. E neste caso, eu estava estudando essa radiação. Só que na época não existia um modelo de átomo, não existia um modelo de elétron, não existia um modelo de transição eletrônica. Então, não se sabia o porquê que a radiação era emitida em pequenos pulsos, em pequenas quantidades. Ok? Não é Max Planck que vai batizar a palavra quântica, quanta ou quantum. Vocês vão ver que quem vai dar esse nome clássico é Einstein. Que o Einstein vai estudar essa coisa também, estudar principalmente essa radiação que é emitida, e ele vai definir o termo quântico, ou a palavra quanta. Vai utilizar a palavra, né, para definir este fenômeno aí. Então, Max Planck, na verdade, ele só sabia que era em quantidades definidas, em impulsos definidos, em pacotes de energia definidos, em quantidades definidas, e cada pacote tinha essa quantidade de energia. Esse H aqui, na verdade, é uma constante matemática do ângulo, né? Como é diretamente proporcional, se você fizer um gráfico da energia em função da frequência da radiação, vai ter que dar uma reta. E o coeficiente angular dessa reta, né, a tangente, né, de θ, é o H. E foi batizado como constante de Planck em homenagem a ele que descobriu essa coisa aí, ok? Muito bem. Então, agora Albert Einstein também começou a estudar esses pacotes de radiação, ok? Que saíam. Mas ele teve uma ideia diferente do Max Planck em relação a esse pacote de energia que era emitido pelo corpo negro, em relação a um problema que ele estava estudando, e no qual ele solucionou e ganhou o prêmio Nobel em função disso.
Einstein não ganhou o prêmio Nobel em função da sua famosa teoria da relatividade, mas sim em função da chamada teoria do efeito fotoelétrico. Então, o que significa isso? Vamos lá, vamos tentar explicar direitinho isso para vocês. Então, Albert Einstein tentava entender um problema clássico que era o seguinte: eu tenho uma superfície de um material especial e esse material, quando eu incidia uma radiação luminosa, um feixe de luz, para algumas frequências características dessa luz, acontecia um determinado fenômeno. Esta luz, ela arrancava elétrons da superfície. Ok? Então a luz chegava, incidia e arrancava elétrons. Einstein começou a ter um problema para entender, precisava se entender como é que uma radiação eletromagnética, como é que uma onda que se espalha no espaço, interagia com uma partícula sólida, com uma bolinha, com um elétron na época, que na época não se tinha a ideia da dualidade partícula-onda ainda, tá? Em 1905, 1900, nessa época aí. Então, o que acontece? Einstein começou a quebrar a cabeça e ele pensou da seguinte maneira: algo só pode chocar e expulsar a outra se estiver havendo um choque. E isso, em física, se chama troca de quantidade de movimento. Ok? Então, na verdade, era muito conhecido esse problema na física clássica newtoniana, né? Na mesa de bilhar. Todos vocês estão acostumados na mesa de bilhar lá, né? Eu tenho a mesa de bilhar, eu tenho uma bola, certo? Ela está parada, eu pego outra bola, choca-se e essa aqui sai para um lado, outra sai para o outro, não é verdade? Aquele choque de duas bolas, transferindo quantidade de movimento. Mas não se entendia como é que uma simples onda podia causar um efeito de strike, tipo duas partículas sólidas se chocando. Porque primeiro, a luz não tem massa. Se a luz não tem massa, como é que ela vai transferir quantidade de movimento? Ela não tem massa. Então, Einstein necessitou, neste ponto, criar uma teoria chamada, presta atenção, teoria corpuscular da luz. Ou, na verdade, a teoria quântica da luz. Né? A teoria quântica da luz. Ou, na verdade, retomando a ideia corpuscular. Corpuscular. Ok? Então, Einstein pensou da seguinte maneira, presta atenção. Se eu tenha lá o corpo negro novamente, e a hora que ele estava emitindo essa radiação, esta energia, esse pacote de energia que era emitido, cuja energia era H vezes a frequência, ele não abria num leque ondas. Ele, a partir do momento que a energia era emitida, ela emitia em pacotes. Em pacotes que ele chamou de quantum. E é esse quanto que, como se fosse uma energia empacotada, certo? Uma energia condensada num determinado volume restrito do espaço, né? Esse quantum, não sei se é a forma, se é redonda, quadrada, a gente não sabe, né, para desenhar. Este quantum é que se chocava então com o elétron da superfície do material e provocava um deslocamento, um movimento, uma transferência de quantidade de movimento ou uma transferência de energia. Porque quando eu choco, eu transfiro energia, essa energia ela transforma o corpo em movimento, dá movimento ao corpo. Ok? Essa energia, quando choca, tem uma força envolvida, essa força envolvida, ela gera um movimento. Eu tenho uma energia, essa energia ela é transferida
para um corpo através da quantidade de movimento, e essa quantidade de movimento, ela gera um movimento, tá? Ela gera uma força, e essa força gera um movimento. Então, na verdade, é mais ou menos assim, né? Energia, quantidade de movimento, força e movimento. Então, esses itens aqui tem que estar na nossa cabeça. Então, pela primeira vez, Albert Einstein, ele considera que a radiação, presta atenção, a radiação, ora, ela se comporta de uma forma ondulatória, porque o Young lá atrás, outros cientistas faziam experiência com a luz e demonstraram com perfeição que a luz era um fenômeno ondulatório, ok? Onde a luz, a gente sabe que ela é uma onda eletromagnética, onde eu tenho um campo elétrico oscilando numa perpendicular em relação ao campo magnético, e ela se propaga no vácuo sem necessidade de um meio físico para se propagar. E todas as experiências feitas até então com a luz davam a entender que ela era simplesmente uma onda eletromagnética, ou seja, um fenômeno ondulatório. Neste momento aqui, Einstein faz esse questionamento. A luz, ela também tem um comportamento corpuscular. Tem momentos que a luz interage como se fosse bolinhas, como se fossem partículas sólidas e não como uma onda. Neste momento estava inaugurada a ideia de dualidade partícula-onda, neste caso, para a luz. Nesse mesmo tempo, em 1906, tal, vai aparecer um físico francês chamado Louis de Broglie, que ele vai, né, fazer todo um estudo relacionado à matéria. Ele vai criar um conceito de que se a luz pode ter um comportamento dual, por que a matéria também não pode ter um comportamento dual? No caso, o elétron, que ele vai estudar. E é engraçado que Louis de Broglie ele não era físico, né? Ele era historiador. O irmão dele, chamado Maurice de Broglie, que era um físico. No entanto, ele era apaixonado por todas essas descobertas, por todos esses estudos, e ele vai construir uma ideia da base da física quântica moderna. Okay? Ele vai fazer uma tese dele por volta de 1923, que vai ser uma nova interpretação, e nós vamos discutir isso. Tá? Então, a ideia central que Einstein quis nos colocar é esta, de que a radiação eletromagnética, em determinados momentos, ela poderia transferir quantidade de movimento, ela poderia ser encarada como uma partícula. Tá? E essa partícula, só em 1926, que um outro carinha lá vai batizar com o nome de fóton. Ok? A palavra fóton é uma palavra que não foi cunhada por Einstein. Ela foi cunhada por um outro físico, que a gente vai falar dele mais para frente. Então eu quero que vocês entendam que Einstein construiu a ideia de que esses pacotes de energia, que eram emitidos com esta quantidade de energia específica, Einstein batizou de quantum. É uma palavra em latim. Quando você tem dois pacotes de energia, nós temos o plural, que é quanta. Certo? É 2 quanta, 3 quanta, 4 quanta e 1 quantum. Neste momento, devido a esta palavra em específico, já estava se cunhando o princípio da física quântica. A ideia de estudar as partículas, estudar o muito pequeno, o mundo do muito pequeno e a sua relação mecânica, a sua dinâmica. Ok? Então é muito importante nós entendermos esta questão. E o que Einstein chega à conclusão com relação a esses pacotes de energia? Então é isso que nós vamos ver agora, tá? Continuando então. Então as características que Albert Einstein vai dar a esse pacote de energia, esse quantum, vai ser mais ou menos isso. Então, ao quantum de energia,
que por Planck era E igual a H vezes a frequência, Einstein teve que definir uma grandeza mecânica a este corpo, porque ele estava considerando uma dualidade partícula, então já é uma partícula. Como esse quantum que ele está trabalhando, presta atenção, esse quantum de energia, não tem massa, ok? Então essa nova partícula que ele definiu, ela não tem massa, portanto não dá para escrever a fórmula assim, ó, mv, porque ele não tem essa massa aqui. Ok? Então, ele definiu simplesmente, né, que o momento dessa partícula, associar o momento dessa partícula, sem levar em consideração a massa dela, e sim somente a energia, ele descreveu o seguinte, que a energia deveria ser, exatamente a energia que esse corpo carrega, deveria ser a quantidade de movimento vezes a velocidade. No caso, a velocidade é c, né? É a velocidade da luz, quando ele está ajudando a luz, ok? Então não se esqueça que neste caso do fóton, o que entra aqui é a velocidade da luz. Tá? Então, o momento, neste caso, pode ser definido como a energia sobre a velocidade da luz. Então essa formulinha você guarde, que ela vai ser muito importante para nós, né? Mas, das equações anteriores, nós sabemos, nós podemos tirar outras equaçõezinhas que vai ser importante para nós, outros conceitos que vai ser importante para nós, né? Nesse caso que é a velocidade, tá? Vocês se lembram que a velocidade na ondulatória, no caso da onda, era lambda sobre o período, que poderia ser escrito lambda vezes a frequência. Vocês se lembram? Né? Então, nós podemos escrever dessa variação que P, né, também pode ser escrito, P pode ser escrito como H sobre lambda. Essa é uma outra forma que a gente não pode esquecer. Tá? É muito usado em física quântica este pequeno conceito que a gente estudou lá quando está começando a função de onda. A primeira aula nós estudamos o movimento circular, lembra? E nós estudamos uma coisa chamada... Então nós estudamos a velocidade angular, o W, e também chamamos isso de frequência angular. Vocês se lembram? Podia ser chamado de frequência angular, né? Ok? E nós aprendemos lá atrás que ômega é igual a 2π dividido pelo período. Ou podia ser 2π vezes a frequência, não é mesmo? E eu vou definir uma grandeza aqui muito interessante agora, que é o chamado H cortado. Ele vai aparecer em muitos lugares. A constante de Planck que a gente chama de normalizada, né? Que é, na verdade, H sobre 2π. Ele vai ter um lance interessante quando a gente usa alguns detalhes matemáticos aí. Isso é a constante de Planck normalizada. Eu divido ela por 2π. Ela vai ter uma função muito interessante nos meus trabalhos daqui para frente, ok? Então, eu vou poder, né, deixa eu pegar meu apagador aqui, continuar fazendo umas formulações, umas formulinhas que eu vou usar, depois a gente conversa melhor. Eu vou definir para vocês agora uma outra coisa que vai ser muito usado, que é K. O K é chamado número de ondas. No caso de um fenômeno ondulatório, o K vai dizer quantas ondas tem num período, né? Então, o K, matematicamente, ele é definido como 2π dividido por lambda, pelo comprimento de onda. Ok? Então, da mesma forma, eu posso escrever que a energia de um sistema, ao invés de ser H vezes a frequência, que é H vezes a frequência, né? Eu posso escrever também na forma angular H cortado vezes ômega. Vocês vão entender que no caso de ondas de processo ondulatório, essa formulação é a mais correta.
Porque ômega é uma frequência angular. Nós vamos tentar entender como é que ela está associada ao movimento de uma onda, ok? Então, nós chegamos aí a um ponto muito interessante que o momento também, né, pode ser descrito como H cortado vezes o K. Então, todas essas pequenas novas considerações, elas surgiram a partir da relação de Einstein com o conceito de quantum de energia. Ok? Então, a partir do momento que Einstein começa a entender que este quantum de energia pode carregar um determinado momento e este momento linear, ao se chocar com um elétron, pode interagir como se fossem partículas sólidas, trocando essas quantidades de movimento, trocando energia. Ok? Então, este é o início fundamental da física quântica. Tá? E desses conceitos fundamentais descobertos por Einstein, ele vai demonstrar a relação do efeito fotoelétrico. Eu não sei se eu vou colocar aqui matematicamente o efeito fotoelétrico, não é parte central do nosso trabalho, eu acho que a gente vai pular, porque a gente quer ir direto na mecânica quântica, né? Então, na verdade, estes serão os conceitos fundamentais que vai desenvolver daqui para frente. Na próxima aula nós vamos estudar os conceitos de de Broglie sobre ondas de matéria. Como de Broglie pegou agora um elétron e associou a esse elétron uma vibração, o caráter dual a ele também, certo? Aqui Einstein descobriu o caráter dual da radiação eletromagnética, ou da luz, né? Mais resumidamente. Mas o mais geral é da radiação eletromagnética, que é o espectro todo da radiação eletromagnética, que ela tinha um caráter corpuscular também. Então nós temos aqui a dualidade, né? Ora a luz se comporta como uma partícula e ora a luz se comporta como um fenômeno ondulatório nas experiências de interferência, nas experiências da dupla fenda, fazendo difração, tudo aquilo que vocês aprenderam em colégio, cursinho, na ótica geométrica, na ótica aritmética e tudo mais, na ótica física, ok? Então é isso. Hoje, na aula de hoje, é importante que vocês tenham fundamentado bem esse conceito de que primeiro precisamos conhecer a mecânica clássica e de onde derivam as coisas, porque exatamente nós vamos fazer a mesma coisa para tentar entender a fenomenologia de um movimento quântico. Como é que eu vou descrever agora um elétron? Como é que eu vou descrever o movimento de um fóton se ora esse fóton se comporta como uma partícula e ora esse fóton se comporta como uma onda, um fenômeno que se espalha. E a partícula é um fenômeno muito bem localizado no espaço e no tempo. E a onda é um fenômeno que se espalha numa grande quantidade de espaço ao redor. Ela é partícula ou é onda? Quando? Que situação? Ao mesmo tempo? Então tudo isso nós vamos descobrir. E principalmente quando vem Louis de Broglie e vai introduzir esse mesmo conceito para partículas materiais com massa m. No caso, o elétron, prótons e nêutrons, e derivar para todas as partículas materiais. Ok? Então, por hoje é só. Namastê e até um próximo encontro aí a todos.